Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados, como ou com o que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs aqui presentes, também aqueles que nos acompanham pela TV Imaculada, o cristão vive pela sua fé. Isto significa que todas as nossas escolhas, os direcionamentos que nós damos à nossa vida, é motivado exatamente pela nossa fé. Quais são os critérios que me levam, por exemplo, a agir de determinado modo? Nós temos a fé como uma bússola que nos segue no nosso caminho. E, sobretudo, a palavra de Deus entra, na verdade, na nossa vida exatamente como esta luz que ilumina o nosso caminho. Exatamente porque nós precisamos, na nossa caminhada para Deus, de orientações. O joio e o trigo está misturado. Está misturado em mim, em você, está misturado dentro das nossas comunidades e está misturado também no mundo. Então, nós precisamos de um discernimento constante, para que possamos escolher segundo o caminho da vida. E nesse sentido, o caminho da vida quem nos leva por este caminho da vida é aquele que percorreu este mesmo caminho. Toda a liturgia da palavra hoje nos fala que tudo Deus submeteu ao seu Filho Jesus Cristo. É Ele e por Ele que nós temos acesso ao Pai. É por Ele que nós temos a plenitude da graça e nele nós encontramos aquilo que nós chamamos de salvação. E o que é esta salvação? Exatamente, a nossa salvação acontece como uma cristificação. Somos cristificados porque nos tornamos no Filho, filhos e filhas de Deus. E nesse sentido, Jesus é bastante exigente no Evangelho de hoje porque ele nos coloca diante de um posicionamento que não deve ser só um posicionamento do coração, mas um posicionamento público. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, também se envergonhará diante dos anjos de Deus. Até porque os anjos são chamados em causa aqui. Porque o juízo final, lembrem, voltando à parábola do joio e do trigo, a ceifa é feita no final pelos anjos. Exatamente porque não cabe a mim, não cabe a você fazer um julgamento de vida ou de morte eterna para alguém. Exatamente por causa dos limites que nós temos da nossa compreensão e da nossa capacidade de entrar no coração das pessoas. Esse é o não julgar, do qual se refere a palavra de Deus. Então, o que seria se envergonhar de Jesus diante dos homens? Exatamente quando nós cristãos tomamos atitudes, ou nosso comportamento, ou mesmo os nossos discursos, diferem radicalmente daquilo que Jesus nos pediu. Isso acontece muitas vezes. Nós temos encontrado nos limites do nosso coração e muitas vezes as nossas ideologias e as nossas falas são contra-testemunho à nossa fé. O chamado a mim e a você é sempre de voltar à fonte, de conhecer esse Cristo, porque é Ele, para nós, o caminho para Deus. E este caminho se faz com altos e baixos, com as nossas contínuas e sucessivas tentativas de amar a Deus, de amar o próximo, assim como Ele nos ensinou. Então Jesus fica para nós como a meta, ao mesmo tempo que Ele se faz companheiro do nosso caminho de fé, do nosso caminho para Deus. E Jesus fala que realmente a opção por Ele custa. Vocês serão apresentados, é óbvio que no Evangelho de Lucas, quando Jesus está falando, já diz de coisas que já estão acontecendo com a comunidade. Os apóstolos, todos aqueles que dizem crer em Jesus se encontram diante de uma situação de perseguição. Isso acontece muitas vezes conosco também. Às vezes somos
ridicularizados por conta da nossa fé, por conta do crer. Mas atenção que muitas vezes somos questionados também pelo nosso contra-testemunho, porque não aparece na nossa vida a fé que professamos. E aí, de fato, somos motivo de riso, de risada para o mundo, exatamente porque estamos distante daquilo que professamos. A comunhão na nossa vida de fé deve aparecer exatamente nas nossas atitudes, no nosso modo de pensar e naquilo que motiva as nossas escolhas fundamentais, né? Então, nós somos convidados no Evangelho de hoje, nessa palavra, exatamente a dar testemunho de Cristo. Não primeiro com palavras, até para o padre que está falando aqui é bastante fácil, né? Mas é sobretudo pelas nossas ações. Estamos logo nos aproximando da celebração do dia de Francisco de Assis, né? Que dizia, olha, use o seu testemunho, porque às vezes o único evangelho que as pessoas vão ler é a sua vida, é a minha vida. Então nos preocupemos para que sejamos de fato testemunhas de Cristo na nossa vida, que as pessoas possam ler o evangelho em mim, em você, na caridade manifestada, na fé vivida e na esperança que nos motiva no nosso caminho para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.